A gente tinha começado a falar na aula passada do conceito de esforço interno, certo? E aqui a gente vai só relembrar o que a gente tinha falado. Uma vez que eu tenho um elemento estrutural, seja ele viga, pilar, laje, o que for, e eu aplico a esse elemento carregamentos, que na análise estrutural recebe o nome de solicitações externas, duas coisas podem acontecer. Não existir deslocamento interno, e aí nós tratamos ele como corpo rígido, e o equilíbrio se estabelece com um daqueles modelos que nós vimos em mecânica, ou surgem deslocamentos, tanto externos quanto internos. E aí eu classifico ele como sólido deformável e vou tratar ele com outros modelos. No caso de vigas, apenas para o cálculo das reações de apoio, eu considero que ele se comporta como um corpo rígido se algumas condições forem atendidas, né? Deslocamento suficientemente pequeno, deslocamento elástico e assim por diante. Uma vez que eu calculo as reações de apoio, aí eu vou passar a considerar os deslocamentos. Ou seja, as solicitações externas vão provocar deslocamentos, tanto externos quanto internos. Ok? Os deslocamentos internos que podem ocorrer são esses aqui. Eu pego duas seções adjacentes, né? Presta outra régua aí, duas réguas do mesmo tamanho. Tem outra amarela aqui. Essa aqui. Né? Eu tenho o sólido aqui. Eu tenho duas seções adjacentes que estão lá dentro, é interno. O que pode acontecer quando eu coloco carregamento? Elas podem rotacionar desse jeito. Aí eu vou ter compressão aqui em cima e tração embaixo. E o nome desse esforço chama-se momento fletor. Elas podem deslizar uma em relação às outras. Isso você vê mais facilmente perto dos apoios, por exemplo. Né? O deslizamento no meio é quase zero. Né? Mas à medida que eu vou chegando perto dos apoios, é mais fácil de ver esse deslizamento relativo entre as seções. Esse é o cisalhamento, né? O nome desse esforço é cisalhamento. Então nós já vimos dois tipos de deslocamento. Essa rotação aqui, né, em torno do eixo, né, em torno da linha neutra, vamos dizer assim. Essa rotação. Nós vimos aqui, por exemplo, que outro tipo de deslocamento pode acontecer perto dos apoios. É esse aqui, é o deslizamento relativo, né? Aí é uma translação. O esforço que recebe, que está associado a esse aqui, chama-se de esforço cortante, né? A tensão é de cisalhamento. Aqui eu tenho uma tensão de compressão em cima e tração embaixo. Ou o contrário, dependendo como ele vai girar. Esse aqui é uma tensão de cisalhamento. O esforço é cortante. Existe outro tipo de esforço interno também, que é esse aqui. Por exemplo, eu estou com um pilar e aplico uma força, ou então eu estou com um tirante e puxo, duas seções elas tendem a se afastar, né? O nome desse esforço aqui é tração, né, ou compressão, né? Aliás, a tensão é de tração ou de compressão, e o nome do esforço é esforço normal, ok? Porque ele se dá na direção normal da seção transversal. E ainda tem esse aqui, ó, que é o giro, né, relativo de uma seção em relação à outra. O nome desse esforço aqui é o momento torsor, né? A tensão predominante é a de cisalhamento. Ok? Quando duas seções tendem a rotacionar relativamente uma à outra. Essa aqui é rotação, mas esse aqui é rotação também. Ok? Então, nós vamos estudar nesse curso aqui de isostática, esses 4 esforços vão aparecer. E aí vai depender do tipo de solicitação externa, certo? Conforme tem a solicitação externa, vai ter um esforço interno compatível
com a solicitação externa. Por exemplo, nesse caso aqui, não vai haver torção. Ok? Nesse caso aqui não vai haver torção. E também não vai haver normal. Né? Não tem nenhuma força no sentido axial, então não vai haver esforço normal. Então aqui vai haver, por exemplo, momento fletor e esforço cortante. Porque aqui pode acontecer esse tipo de deslocamento aqui, né? Que é a rotação. Esse tipo de deslocamento aqui. E o deslizamento relativo entre duas seções. Não vai acontecer um esforço normal, nem vai acontecer um momento torsor naquele caso ali. Em outros casos, aí a gente vai analisando caso a caso. O fato é que, para que exista esforço interno, tem que haver deslocamento interno. Para que exista deslocamento interno, tem que haver solicitação externa. Se não tiver solicitação externa, não tem deslocamento. Se não tiver deslocamento, não tem esforço. Ok? O esforço, ele é uma consequência, né? Ele é um efeito, ele não é uma causa. Tudo bem? Bom, para a gente analisar, eu falei para vocês na aula passada, que a análise aqui no nosso curso consiste em, primeiro, determinar reações de apoio. Isso aí a gente já sabe fazer. Segundo, além de determinar as reações de apoio, você tem que determinar quais são os esforços internos. Ok? Bom, para determinar os esforços internos, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou usar um método de determinar diagramas, né, dos esforços internos, e pode ser de duas formas. Uma, de uma maneira discreta. Normalmente, no nosso curso, o que quer dizer discreto? Quieto, na dele, né? Não fala nada, é isso? Hã? O que é discreto do ponto de vista matemático? Hã? Não. Discreto, ele vai ser um antônimo de contínuo. Vamos ver se a gente entende o conceito. O que vem a ser discreto? Hã? A análise discreta, por exemplo, aqui está a régua. A régua, ela tem, essa régua aqui, quantos pontos tem nessa régua aqui? Infinitos. Mas quantos ela mostra? Né? Ela mostra 30. Isso aqui são 30 pontos discretos. Ok? O contínuo é infinito. É saber quanto que é o valor em cada ponto. Né? Isso é um modelo contínuo. E o modelo discreto é pegar em alguns pontos. Aí a pessoa pergunta, mas se eu pegar só em alguns pontos, isso vai ser representativo? Depende dos pontos que eu for pegar. Ok? Então, em análise de estrutura, geralmente, a gente usa muito o modelo discreto. Você pega em alguns pontos e, né, o que acontece entre os pontos, você extrapola, você infere, ou você, com aquela quantidade de pontos, você entende mais ou menos o que está acontecendo na estrutura. Por exemplo, se o meu problema fosse captar qual que é o deslocamento aqui, aí se eu pego, por exemplo, 3 pontos, já dá mais ou menos para entender o que está acontecendo. Mas onde vão estar esses pontos? Se eu pegar 3 pontos aqui, que é a régua, se eu pegar 1, 2 e 3, vai me dar a ideia do que está acontecendo? Se eu pegar 1, 2 e 3, eu posso pensar que vai acontecer isso aqui. Né? Agora, se eu pegar 1, 15 e 30, pode me dar uma ideia do que está acontecendo, não é verdade? Então, eu posso pegar 3 pontos, 1, 2 e 3, e não me dizer nada, ou me dizer uma coisa completamente equivocada, ou eu posso pegar 1, 15 e 30 e com 1, 15 e 30,
você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Mas eu posso pegar 1, 7,5, 15, 22,5 e 30. Peguei mais pontos. Ficou mais fácil de perceber o que está acontecendo, não é isso? Aí eu posso pegar 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5. Aí eu vou pegando de 2 em 2,5 até 30. Eu vou pegar mais pontos, certo? Ou seja, quanto mais pontos eu pegar, mais refinada fica, vamos dizer, a malha que está analisando e mais claro fica o comportamento, certo? Se eu tiver uma distância suficiente entre os pontos, por exemplo, 1, 15 e 30, a distância é 15. Se eu pegar 1, 7,5, 15, 22,5 e 30, aí a distância já cai para 7,5. A quantidade de pontos é maior. Então, esse modelo aqui é um modelo discreto. Okay? Ele vai me dar informação em alguns pontos. E com essa informação eu posso deduzir ou inferir o que acontece com os demais. Certo? Tudo bem? Ficou claro o que é o conceito de discreto? O que é discreto, então? Acabei de falar. Não, isso. Agora vamos tentar simplificar. O que é uma análise discreta? É uma análise que escolhe alguns pontos, certo? O que é o contrário de discreto? Todos os pontos. Todos os pontos. Os infinitos pontos. Por exemplo, se eu for fazer uma análise discreta aqui, o domínio é de 0 a 8. Discreto não. Se eu for fazer uma análise contínua nessa viga, o domínio é de 0 a 8. E aí eu vou ter que escrever uma função que tenha imagem entre 0 e 8. Essa é uma análise contínua. Certo? O que é uma análise discreta? Eu não vou pegar todos os pontos, vou pegar alguns. Claro? Então, o que é a análise discreta? É uma análise que, ao invés de pegar todos os pontos, pega apenas alguns. Agora, esses alguns não são qualquer alguns, certo? Vai ter alguns que nós vamos chamar de pontos de interesse. Se eu souber o que acontece nos pontos de interesse, aí eu posso imaginar mais ou menos o que está acontecendo com o elemento estrutural. No caso de vigas usuais, quais são os pontos de interesse? Extremidades. Né? O que acontece na extremidade é um ponto de interesse. Apoios é um ponto de interesse. Centroide de carga distribuída é um ponto de interesse. Mudança de carregamento distribuído também é um ponto de interesse. O que mais? Locais onde eu tenho carga concentrada aplicada é um ponto de interesse. Então, no caso de vigas, eu tenho 5 pontos de interesse. Né? Para eu fazer uma análise discreta, eu preciso saber o que acontece nas extremidades, né? Nos apoios, nos locais onde tem carga concentrada aplicada, no meio ou no centroide de carga distribuída, ou em mudança de carregamento de carga distribuída, que vinha 1, ela caiu para 0. Às vezes, um ponto de interesse, ele é ponto de interesse por vários motivos. Por exemplo, aqui é um apoio, aqui é um ponto de mudança de carga distribuída. E todo apoio também é um ponto de carga concentrada. Não é? Qual que é a carga concentrada que tem no apoio? Qual é a carga concentrada que tem no apoio? A reação de apoio. Não é?
A carga concentrada que tem no apoio é a reação de apoio. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto de interesse por vários motivos. Então, eu determino quais são os esforços internos nos pontos de interesse, e aí, onde não é ponto de interesse, eu vou unir por uma curva convenientemente escolhida. Para fazer isso, eu tenho que seguir algumas convenções. Por exemplo, primeira convenção é essa daqui. Eu tenho uma seção que vai ficar em qualquer lugar do eixo da viga. Eu tenho o eixo da viga, por exemplo, aqui é o eixo da viga já representado, e eu vou ter uma coisa que eu vou chamar de fibras. É um conceito abstrato. O que é a fibra? No caso da viga, a fibra é a parte externa mais inferior dela. Como se fosse a última camada de tinta aqui, certo? Isso é uma convenção. Ah, por que a fibra fica aí embaixo aqui? Convenção, né? É a última camada, né, do elemento, como se fosse a última demão de tinta. É como se eu grudasse um durex aqui embaixo. São as fibras do eixo. No caso da rotação que dá um momento fletor, se essas fibras distenderem, né, ou tracionarem, ou forem tracionadas, o momento fletor será positivo. Se essas fibras comprimirem, né, ou forem comprimidas, o momento fletor será negativo. Ok? Para o cortante, é esse aqui. Na seção, olhando para o lado de lá, se o esforço estiver da fibra para o eixo, será positivo. Olhando para o outro lado, né, será positivo se tiver do eixo para a fibra. Por quê? Convenção. Certo? Ficou combinado assim. E aqui, normal e torsor. Se estiver saindo da seção, será positivo. Se estiver entrando na seção, será negativo. Mais uma vez, por quê? Convenção. Combinou que ia ser assim. Tudo bem? Os livros norte-americanos, por exemplo, convencionam o fletor ao contrário da gente aqui no Brasil. Né? Lá, o fletor positivo, ele traciona em cima, e o negativo, ele traciona embaixo. Aqui não. O fletor positivo é o que traciona a parte de baixo. Ok? Então, isso tudo é convenção. Uma coisa interessante é que se eu estiver analisando o esforço em uma seção qualquer, né? Escuta isso aqui, que isso aqui é interessante. Se eu estiver analisando o esforço interno em uma seção qualquer, eu vou pegar todo o meu elemento, seccionar ele em dois pedaços, e para efeito do equilíbrio nessa seção, eu vou considerar esses dois pedaços como se fossem corpos rígidos. Mais uma vez, o modelo de equilíbrio de corpo rígido. Então, eu tenho um eixo aqui, né? E aí, eu quero o esforço numa seção, num ponto de interesse, por exemplo, aqui, centroide da carga distribuída. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou seccionar em dois pedaços. Eu vou seccionar em dois pedaços, certo? E aqui, nessa seção aqui, ou nessa, tanto faz, ou numa seção ou noutra, eu vou encontrar quais são as forças que equilibram a seção. Ao encontrar essas forças, eu encontrei os esforços internos.
E para achar essas forças que equilibram a seção, eu vou considerar os dois pedaços como se fossem corpos rígidos. Certo? Eu vou considerar os dois pedaços como se fossem corpos rígidos. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo para a gente ter ideia de como que isso funciona. Então eu tenho uma viga aqui com um balanço. O que é balanço? Esse pedaço aqui que só tem um apoio, né? O outro suposto apoio não existe, ele é um vão livre, né? Então o nome disso aqui é balanço. E aqui eu tenho um vão central. Eu tenho um vão central com 5 metros, um balanço de 3 metros, né? Uma carga distribuída de 60 kN por metro e uma carga concentrada de 30 kN. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu preciso fazer aí é achar as reações de apoio, não é? Achem as reações de apoio. Acharam as reações de apoio? Vamos achar aqui? Vamos colocar aqui, ó. R1, R2. Não vou colocar R3 porque eu já sei que é 0, certo? Então eu vou fazer o seguinte. R1 mais R2, o que está subindo é igual ao que está descendo. R1 mais R2 vai ser igual a quem? 60 vezes 5, 300. Mais 30. Então R1 mais R2 igual a 330. R1 mais R2 igual a 330. 330 o quê? Quilonewton, né? Uma equação, duas incógnitas. Não resolve. Eu preciso de outra equação. Vou fazer o somatório. Vamos botar o nome dos pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pontos de interesse, não é isso? 4 pontos de interesse. Somatório dos momentos em torno de quem? Do 1 ou do 3, não é verdade? Se eu fizer em torno do 4, eu estou sendo burro, né? Eu vou cair no sistema de equações. Se eu fizer em torno do 1 ou do 3, eu vou cair numa equação com incógnita. Eu resolvo, acho outra. Então, somatório dos momentos em torno do 3, tendendo a pedidos aí. Lembrando que esse é o sentido positivo. Essa reação de 30 vai provocar um momento positivo ou negativo em torno de 3? Então, menos 30 vezes 3. Esse momento aqui não tem nada a ver com esse momento aqui, certo? Muita gente que confunde. Esse aqui vai ser positivo quando? Tracionar as fibras. Tudo bem? Esse é positivo quando? Tracionar as fibras. Esse outro aqui é positivo quando? Girar no sentido horário, nesse sentido aqui. Esse aqui é um momento estático, aquele ali é um momento fletor. Momento estático, momento fletor. As conversões deles são diferentes. Eu posso ter um momento estático negativo, mas que seja um fletor positivo. Posso ter um momento estático positivo, mas que seja um fletor negativo. Tudo bem? Bom, menos 30 vezes 3, R2 vai gerar um momento em torno de 3? Não, né? R1 vai gerar um momento em torno de 3? Positivo ou negativo? Negativo. Isso aí é um problema, né? 5 vezes R1, menos, né? Tá, em torno do ponto 3, essa força aqui gira negativa. Isso derruba tanta gente, né? Na segunda prova do semestre passado, derrubou mais da metade da turma. Um sinal. Em vez de colocar menos, colocou mais. Em vez de colocar mais, colocou menos.
Aí errou a reação de apoio, o que acontece? Tragédia, né? Não sobra nada. Menos 5 vezes R1. Aí sobrou essa carga aqui distribuída. O que a gente faz com a carga distribuída? Troca por uma fictícia. 2 vale pontos para você. Troca por uma fictícia concentrada. Troca por uma fictícia concentrada. De que valor? A fictícia concentrada vai ter que valor? O valor da carga distribuída. 60 vezes 5, o que dá? 300. Em que posição? No centroide. E o centroide está distante quanto do ponto 3? E essa carga de 300 está girando positivo ou negativo? Positivo. Então, mais 300 vezes 2,5. 2,5 por quê? É a distância do centroide até o ponto 3. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 0. Eu tenho uma equação e uma incógnita, certo? Eu vou passar o 5R, menos 5R1 para o lado de lá, ele fica positivo. Então, 5R1 é igual. Quanto que é 300 vezes 2,5? 750 menos 90, que é igual a quanto? 660. Dividido por 5 é quanto? 132. Então R1 é 132. Se R1 é 132, quanto que vai dar R2? 330 menos 132 dá 198 o quê? Quilonewtons. Sempre que a gente chega numa resposta assim, tem que botar a unidade, ok? Estou tendo problemas sérios com outras turmas lá de errar a unidade, de não saber converter. Então vamos sempre acostumar a usar a unidade de quilonewtons. Tranquilo? Então eu já fiz metade ou 30% da minha análise. Metade não. Eu fiz 30% da minha análise, que foi determinar as reações de apoio. Falta agora determinar os esforços internos, certo? Eu vou começar usando esse método aqui. Determinar por uma análise discreta e por pontos de interesse. Tudo bem? Então, no ponto... Vamos começar no ponto 1. Vamos analisar o momento fletor. Ok? Eu vou ter o momento fletor em 1. Vai ser igual a quanto? Aí eu tenho que posicionar a tal da fibra, não é isso? Nas vigas, as fibras sempre ficam embaixo. Posicionei as fibras. Certo? Aí eu vou pegar aqui uma seção para essa régua. Eu vou pegar uma seção. Tanto faz eu olhar para o lado da janela, quanto para o lado da parede, que eu vou achar o mesmo valor. Certo? Tanto faz olhar para o lado da janela, quanto para o lado da parede, que eu vou achar o mesmo valor. Qual que é o lado que está mais fácil para eu olhar, então? Por quê? Não tem força nenhuma. Se não tem força nenhuma, vai estar tracionando ou comprimindo a fibra? Não está fazendo nada, não é isso? Quanto que é o momento fletor, então? 0. Se eu quiser olhar para o outro lado, aí eu vou ver 30 vezes 8, positivo ou negativo? Está fazendo assim, vai ser positivo ou negativo?
Por que é negativo? Por causa disso aqui? Porque tá? Essa de 30, o que ele está fazendo com as fibras? Está comprimindo. Se está comprimindo as fibras, o momento fletor é negativo. Certo? Está comprimindo, não está? Se está comprimindo as fibras, é negativo. Não tem nada a ver com isso aqui, certo? Não tem nada a ver com o sentido de giro. Então faz a conta aí. Pega a calculadora e vai fazendo a conta. Fica menos 30 vezes 8, certo? Mais quanto deu R2? 198 vezes 5. Por que mais? Olha o R2. O que o R2 está fazendo com as fibras? Aqui está o momento, aqui está o R2. Então, se for menos 30 vezes 8, mais 198 vezes 5. Menos 300 vezes 2,5. Por que menos? Esse 300 aqui está comprimindo, não está? Está no mesmo sentido do 30. Menos 300 vezes 2,5. Quanto que deu? Oh. O que deu mais trabalho? Olhar para o lado da janela ou olhar para o lado da parede? Mas chega no zero igual. Se eu calcular por um lado e por outro e achar valor diferente, está errado. Ok? Quando eu secciono, tanto faz, se eu calculei as reações de apoio certo, se eu fiz tudo certinho, o esforço ele é igual, tanto faz eu olhar para a esquerda ou para a direita da seção. Por quê? Porque eu seccionei as duas, separei em dois pedaços, calculei equilíbrio como corpo rígido, então tem que estar equilibrado. Então o valor vai ser o mesmo. Não tem como dar diferente. Só que eu posso escolher o lado, se a minha seção estiver aqui, para que lado que eu vou olhar? Para o lado da janela. Por quê? Porque tem menos coisa, tem menos conta para fazer. Então, depois disso tudo, eu chego à conclusão que o momento fletor em 1 é 0. Momento fletor em 2. Quanto que é o momento fletor em 2? Novamente aqui eu tenho a opção de olhar ou para o lado da janela ou para o lado da parede. Que lado que eu vou olhar? A janela. Por quê? Menos conta. Se eu olhar para o lado da janela, vamos dar um zoom aqui para ver o que está acontecendo. Às vezes a pessoa fica arriscando demais o desenho, aí ele tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, como o papel ainda é barato, você pode dar um zoom. O que é dar um zoom? Fazer isso aqui, ó. Eu escolhi olhar para o lado da janela, não foi? A minha seção está aqui. Quanto que é essa distância aqui? 2,5. 2,5 o quê? Metros. E aqui eu vou ter uma reação de quanto? Esse é o R1, então 132. E aqui tem uma carga de quanto? 60. Eu estou escolhendo olhar para o lado da janela. Então, o outro lado eu ignorei. Se eu quiser olhar para o outro lado, vai dar o mesmo valor. Olhando para o lado da janela, onde estão as fibras? Na viga, a fibra sempre está embaixo. Então, a fibra está aqui embaixo. 132, aqui na seção 2, está provocando um momento positivo ou negativo? Positivo porque está tracionando. E olha que agora ele está girando no sentido negativo, né? Se eu estivesse calculando aquela conversão. Tá vendo? Então, cuidado. Conversão de momento fletor é outra. Então, 132 vezes 2,5 está gerando um momento fletor positivo. Então, coloco lá 132
vezes 2,5 é positivo. Além dessa força concentrada, que é a reação de apoio, tem outra força por lado de cada seção? Tem essa carga distribuída. O que é que eu faço por carga distribuída, Pedro Paulo? E a carga fictícia. Isso, que valor? 60 vezes, que dá quanto? Hã? 150? 150? 120 mais... 150. Que distância? 1,25. Essa carga de 150 está fazendo o que com as fibras? Comprimindo. Se essa que estava para lá estava tracionando, a outra que está no sentido contrário vai comprimir. Então vai ser menos 150 vezes 2,5. 1,25. Menos 150 vezes 1,25. Fazendo essa conta, eu chego à conclusão que o momento fletor na seção 2 é quanto? 142 minutos. Já o final, né? Qual que é a unidade de momento? Quilonewton vezes metro, não é isso? Teve gente aí que titubeou, né? Qual que é a unidade de momento? Não sei. Momento? Que momento? Unidade de momento é a unidade de força vezes unidade de comprimento, não é isso? Quilonewton vezes metro. Tem alguma outra força? Não, então já cheguei no momento fletor em 2. Eu preciso agora do momento fletor em 3. Vamos anotar aqui o momento fletor em 3. Quanto é que dá um momento fletor em 3? Aí eu vou colocar a seção aqui. O que está mais fácil agora? Olhar para a parede ou para a janela? Parede, só tem uma força, né? E essa força de 30 está fazendo o quê? Comprimindo ou tracionando as fibras? Então, menos 30 vezes 3. Menos 30 vezes 3 deu menos 90 quilonewton. O que quer dizer menos 90? Que aqui na seção 3 está comprimindo embaixo e tracionando em cima. Certo? E o momento fletor em 4? Olhando para o lado da parede, quanto dá o momento fletor em 4? 0. Então, quantos pontos tem nessa viga? Quantos pontos ela tem? Infinitos. Eu calculei o momento fletor em 4 apenas. E desses 4, 2 são 0. E aí eu vou dizer o que acontece com o momento fletor ao longo de toda a viga, só com esses 4 pontos. Porque esses são os pontos de interesse. Obedecendo a seguinte regra. Se tiver uma carga distribuída entre os pontos de interesse, eu vou ligar os valores com uma curva parabólica. Se não tiver carga distribuída, eu vou ligar os pontos de interesse com a linha reta. Como é que isso vai funcionar? Primeiro eu marco os valores dos pontos de interesse, certo? E novamente eu vou ter outra convenção aqui. Eu vou marcar o eixo da viga. Aqui estão os pontos de interesse, certo? 1, 2, 3 e 4. Outra convenção aqui. Os valores positivos vão ficar sempre para o lado das fibras. E os valores negativos sempre para o lado oposto às fibras. Por quê? Convenção. Ok? Podia convencionar ao contrário. Então, as fibras em viga sempre ficam para o lado. Então, presta atenção que é uma convenção que vai meio contra o que o nosso cérebro gosta. O que o cérebro gosta? Positivos
para cima e negativos para baixo, né? Então, desde bebezinho, toda a minha formação me leva naturalmente para essa conclusão, não é isso? Porém, aqui nas vigas, a convenção é a seguinte: positivo é sempre para o lado das fibras. Ok? Se as fibras estiverem embaixo, positivo é para baixo. Isso é uma coisa que a gente, se num primeiro momento, vai contra o que o cérebro gosta. O cérebro dá uma travadinha. Mas é só questão de acostumar. Né? É igual dirigir carro britânico. Né? A direção fica do lado direito. Né? Como é que o cara passa a marcha? Com a mão esquerda. Agora é tudo automático, não tem esse problema. Enfim, você acostuma com a convenção. Vamos marcar os valores. No ponto 1, quanto que vale? 0. No ponto 2, deu quanto? 142,5. Deu positivo, então vou marcar para baixo. Mais, eu tenho que colocar o mais. Se não colocar, eu desconto. Já fica avisado, certo? Ah, mas tem que colocar o mais. Por quê? Porque eu quero. Sou eu que corrijo. Certo? Porque o cara pode fazer uma convenção diferente. Se ele marcar o mais, aí eu estou sabendo que o momento fletor dele é positivo. Entendeu? Aí eu sei o que ele está querendo fazer. Então tem que colocar o mais, mesmo que seja positivo. Aí ele coloca 142,5. No ponto 3 deu quanto? 90 para negativo. Então eu vou marcar. Tentar colocar mais ou menos em escala aqui. Menos 90. E no ponto 4? 0. Então eu tenho aqui os valores discretos em 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Eu tenho os valores discretos em 4 pontos. Entre 1 e 3 eu tenho carga distribuída, não tenho? E entre 3 e 4 eu não tenho carga distribuída. Quando eu não tenho carga distribuída é uma linha reta. E quando eu tenho carga distribuída? Uma parábola. Certo? E aí, aqui eu coloco mais, aqui eu coloco menos, e aí tem um pessoal mais frufruzento que coloca essas linhas aqui assim. E esse aqui é o diagrama de momento fletor. Tem que ser em escala? Hã? Tem que ser em escala? Assim, não precisa ser rigorosamente escala, mas pelo menos parecido, né? Vai fazer um negócio aqui do tipo 142 e 90. Aí o cara fica estranho, né? Se você colocar mais ou menos em escala, com o tempo você vai acostumando com isso. Se você colocar mais ou menos em escala, aí você fica mais ou menos com o comportamento que está acontecendo realmente, ok? Não precisa você ficar preocupando, né, pegar o escalímetro para fazer em escala, mas é bom que você já tenha uma... Depois de fazer muitos, a escala vai ficando mais ou menos na sua cabeça, ok? Porque senão fica difícil de desenhar. Então, onde tem carga distribuída, é uma parábola. Onde não tem carga distribuída, é linha reta. Essas linhas aqui são as linhas de chamada, certo? Eu calculei o momento fletor nesse ponto aqui, mas, através dessa convenção, eu sei que vai ser uma coisa entre 0 e 142. Ok? E que eles vão variar parabolicamente. Aqui, por exemplo, quando varia linearmente, quanto que é o momento fletor aqui no meio? Se está variando linearmente, vai ser 45. Certo? Então, eu calculei apenas em 4 pontos, dos quais 2 eram 0,
E aí eu cheguei à conclusão, na realidade eu calculei em 2 pontos, porque nas extremidades é 0. Não calculei exatamente. Mas com 2 pontos, eu tenho a noção do comportamento do momento fletor ao longo de toda a barra. Com 2 pontos. Os outros 2 dão 0, não é isso? Isso aí é uma abordagem discreta. Como seria a abordagem contínua? Para fazer a abordagem contínua, eu preciso de uma função, porque a função me dá um domínio. Se eu falo função, automaticamente na minha cabeça eu vou precisar de um domínio e de uma imagem. Né? Após o intervalo, veremos isso aí.